Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Sábias Mulheres, nosso podcast que é feito por mulheres que buscam sabedoria e trazendo também conhecimento, palavra do Senhor, que é o mais importante, que chegue até você e a outras pessoas mais. Você, eu tenho certeza que você vai compartilhar nosso conteúdo. Hoje, inclusive, um conteúdo maravilhoso. Deise, a gente sabe que somos missionários, todos nós, né? A gente é missionário. Você sabia também que você está aí? Você é missionário, você crê no Senhor Jesus Cristo? Então você é um missionário. Missão é algo que nasceu do coração de Deus. Exato. A gente às vezes quer se desvencilhar dessa nossa responsabilidade. Somos missionários na nossa casa, não é isso, Jardilene? Muitas vezes queremos atribuir só aos pastores, né, aos missionários mesmo, mas cada um de nós temos uma missão. E também achamos que missão é só na África. Tá todo mundo mas a missão ela começa dentro do seu lar, no meio dos seus, que é muito importante. É isso. Mas é sempre bom a gente falar desse tema, né? Maravilhoso. Eu estou aqui com minhas queridas Deise Mary Costa, Jardilene Martins, para a gente falar desse tema que é tão importante, ter consciência disso. E consciência também do quanto é importante apoiar o trabalho missionário que é feito não só no Brasil, no nosso estado, mas fora também do Brasil. É muito importante. É verdade. Ainda mais diante da realidade aí, a gente vê, não é de hoje, mas a gente sabe que a perseguição, né, as missões é muito forte. E a gente está vendo muito escancarado isso, como está sendo difícil ser missionário hoje em dia, né, diante de tanta perseguição. Esse é o tema da gente. E nós estamos trabalhando o livro, né? O Sofrimento Nunca é em Vão, de Elizabeth Elliot. Que exemplo, né? Maravilha, né? E vimos o filme também. Mas, Jardilene, você sabia que hoje a nossa querida mentora, ela está fazendo aniversário? Com certeza. Então, a nossa querida mentora, né? É uma mulher admirável, maravilhosa, que incentivou, né, Jardilene, nós estarmos aqui. Então, nós temos que agradecer a Deus. Eu deixo para você hoje o Salmo 103, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Amém. E às vezes você fala, né, eu queria saber o que eu tenho ainda para fazer, como que eu vou trabalhar na obra? Você já está trabalhando, amiga, através do podcast, abençoando várias pessoas e trazendo pessoas abençoadas para falar do amor de Deus. Parabéns, Silvia de Oliveira, você é uma bênção. E até quando comentamos sobre o programa, a gente diz aqui, a técnica, né, a mentora é Silvia. Ela faz as perguntas técnicas, ela estuda sobre o assunto, ela traz tudo anotadinho ali. E eu e Deise, nós fazemos as perguntas de curiosidade. Nós somos coadjuvantes, Jardilene. Verdade. Vocês trazem o desafio maior, que é trazer a palavra de Deus. E eu acho que isso aí é uma missão realmente muito I love you. Obrigada, viu? I love you too. I love you too. Gente, é isso. Para mim é um presente estar aqui. Um presente realmente servir a Deus. Eu sei que do meu jeito também, como você está falando, né? Fazendo o que eu gosto de fazer. Que você gosta. Que eu estudei para isso e fazer para Deus. Isso, a gente juntar as duas coisas. É uma missão maravilhosa que a gente coloca em prática. E nosso convidado de hoje é o Miguel. Ele traz, né, o Miguel Arruda. Ele é um jovem bonitão, que tem aí uma obra maravilhosa, pelo que eu vi, pesquisei, estou conhecendo pessoalmente ele agora, mas com muito prazer, porque hoje eu acho que o mais desafiador é trabalhar no coração do jovem, né, o cristianismo, trabalhar as verdades da palavra de Deus num mundo que justamente converte para o contrário, para os jovens se afastarem de tudo que diz respeito a Deus. Então, eu acho que o desafio deve ser imenso. E eu quero que você fale isso pra gente, como é que você vem fazendo esse trabalho. Daqui a pouco a gente vai ficar perguntando coisas para você. Mas seja bem-vindo ao nosso podcast. Seja bem-vindo, Miguel, a esse encontro, porque eu tenho certeza que você vai inspirar outros jovens aí para falarem do Senhor, viu? É um prazer ter você com a gente. Amém. Eu que agradeço o privilégio, a honra de estar aqui. Já estou encantado com o trabalho que vocês estão fazendo. Aí, como vocês bem disseram, isso faz parte também do trabalho missionário, né? E é uma honra a gente poder também discutir sobre esse assunto tão pertinente. Até que é falado, mas muitas vezes talvez não tão bem compreendido e ainda pouco praticado em muitos lugares, né? Que é a missão. Então vamos falar sobre isso, refletir, vai ser uma benção. Que bom, que bom. Pois é, eu vou pedir então para, antes da gente começar... Oi.
Então, veja só, você vai falar do nosso patrocinador hoje? Sim, a gente claro, tem um patrocínio, claro. que por sinal é uma bênção de Deus, Sim. né? Nós temos uma patrocinadora maravilhosa, que é a Lucy, e ela tem um restaurante Sabor Expresso, e a comida é maravilhosa. O atendimento é muito bom e a Lucy sempre está lá com um carisma e uma simpatia maravilhosa. Então, pensou em almoçar? Tá ali pelo lado do Shopping Carro Legal e ou ali perto da Bica, né? Como é o nome do parque? Parque Arruda Cana. E está ali Isso é em João Pessoa, tá? João Pra você que Pessoa, de em João Pessoa. Pensou em almoçar, comer uma comida de qualidade, bem feita, uma comida com temperinho caseiro e ser bem recebidos, Sabor Expresso, É isso. da nossa querida Lucy. Muito obrigada pelo seu patrocínio. É isso. A Lucy Né? está sendo uma colaboradora nesse Do trabalho, nosso né? programa. Não deixa de ser também missionária, porque com quem apoia Abençoa o trabalho que é é feito para a obra do Senhor, colabora e é uma bênção. Muito obrigada, Lucy. E olha, não é da boca para fora, não. A comida dela é boa mesmo, que eu já experimentei, tá? E é isso, gente. E você também pode ser um patrocinador, um apoiador, né? Colaborador com o nosso podcast. Estamos de portas abertas, não vamos rejeitar. Deixa, Não é, vamos Silvia? orar então, né? Vamos orar, né? Pai, nós louvamos o teu nome, glorificamos o teu nome, te exaltamos e te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã maravilhosa e gloriosa. Te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui, te agradecemos pela vida do teu filho, do teu servo Miguel, da sua esposa que está aqui também. Te agradecemos pela vida do Manuel, da vida da Josiele e pelas nossas vidas também, Senhor. Muito obrigada por esta oportunidade de fazer o teu ID, ó Pai Celestial. Nos abençoa, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu apresentar inicialmente o Miguel Arruda, que é missionário. Ele é coordenador da escola Missão em Movimento, que tem atividades no Brasil, na África do Sul, Moçambique, na Índia. É escritor, é isso? Professor de teologia e missiologia. E ele, inclusive, tem certificado aí na Universidade de Harvard. Nossa, Não é pouca coisa, não, porque o nome Harvard já diz tudo aí, né? Vi muito em filmes. Agora eu tô vendo real. Eu tinha vontade de falar isso. Misericórdia. Não é pouca coisa não, tá? Mas ele, tenho certeza que o trabalho mais importante dele é trazer jovens para aprender da palavra de Deus e acho que ver, né, assistir de perto os jovens se converterem ao Senhor. E, inclusive em países tão desafiadores como a África do Sul, que a gente sabe que a predominância lá é de outras religiões, né? Então, sim. eu queria que você começasse falando um pouco da sua história, de forma resumida, que eu tenho certeza que você, apesar de ser jovem, deve ter muita coisa para contar. Mas o que é que te levou a isso? Você já foi criado dentro de um lar cristão? Você já despertou para isso desde muito novo? Como foi isso? Sim. Bom, eu nasci em lar católico, de 2 avós sertanejos do interior de Pernambuco, uma bênção. Conterrâneos. Sim. E então meu primeiro contato com a fé, com a ideia de Deus, né, foi nesse meio. E aí, num dado momento da minha infância, minha mãe me levou para uma igreja batista, isso em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou nascido lá, sou de lá. E aí eu conheci verdadeiramente ali o evangelho, entendi a graça, entendi a pessoa de Cristo, a salvação, e passei a entrar nessa jornada de contato com a evangelização. Nessa igreja tinha um projeto chamado King's Kids, que é ligado a Jovens com uma Missão, Jocum. Então, ainda ali na infância para pré-adolescência, eles já envolvem muito os meninos, as meninas com a evangelização através da arte, da comunicação, de visitas, de viagens de curta duração em missões, né? Então, desde pequeno, acho que eu já estava sendo despertado para isso. Depois de um período, eu fui para Goiânia, onde eu cresci, me desenvolvi, fiz o seminário teológico lá, passei a servir a igreja e servir também em missões, só que de maneira periódica. Em Goiânia a gente já tinha projetos rodando o tempo inteiro, mas indo para outros lugares para contato, seja transcultural ou intercultural, de forma periódica, de meses em meses, até o dado momento em que chegou aquela hora que eu já sabia que ia chegar, eu orava por isso, que era me tornar um missionário em tempo integral. Foi em 2016, foi quando eu me mudei para a África do Sul, para estar numa Jocum, a YWAM,
lá numa cidade chamada Worcester, que fica próximo da Cidade do Cabo, cerca de 50 minutos, 1 hora, a Cidade do Cabo, que é bem conhecida, muito bonita, né? E aí eu fui para lá, primeiramente, para aprender inglês. Lá tem uma escola de inglês que, inclusive, prepara muitos missionários que precisam hoje do idioma, né? Para pregar em outros países e tudo mais. E nesse interim que eu estava vivendo lá, também, claro, servindo nos projetos locais, conheci o pastor Fula, que é o homem que eu digo que mais se parece com Jesus, que eu conheço. E aí, desde então, nós passamos a caminhar juntos com o projeto que ele já fazia acontecer em uma região lá de Worcester. E aí, desde então, passaram-se anos eu morando na África do Sul. Na época da pandemia, retornei para o Brasil e a gente já estava rodando escolas de missões. Porque quando eu, apesar de morar na África do Sul, eu voltava alguns meses para cá, né, para o Brasil, para rodar, ministrar, servir. E muitas pessoas tinham interesse de ir para a África do Sul também. E eu pensava, poxa, eu não vou levar essas pessoas, esses jovens interessados, mas eu não posso simplesmente levá-los. Tenho que preparar, treinar, capacitar de alguma forma. Foi aí que nasceu a nossa escola de missões, que hoje talvez é o carro-chefe, né, do nosso projeto missionário, e já se passaram aí 10 anos. Esse ano agora o nosso projeto está fazendo 10 anos. Nasceu em 2016, no primeiro ano em que eu estava morando na África do Sul, e desde então a gente tem caminhado aí por muitos lugares, especialmente no Brasil, no sertão nordestino. E esse nome Missão em Movimento significa o quê? Então, ele nasceu na África do Sul, o projeto, então o nome original dele foi para servir e atender as pessoas a quem nós estávamos servindo lá, então ele se chama Mission Movement. Só que quando nós trouxemos a ideia para o Brasil, a gente chamou de Missão em Movimento, na ideia de que o trabalho missionário é uma constante que está em movimento o tempo inteiro, que não para. Enquanto a gente estiver aqui e o Senhor Jesus não voltar, a missão não termina. Ela vai ser uma contínua obra por todos os lugares, né? Então, a gente leva essa bandeira de que a missão está em movimento e a gente precisa estar em movimento para cumprir a missão. Né? É uma peregrinação. É uma peregrinação, exatamente. Agora, a África sempre é um desafio, eu imagino, para os missionários, né? Porque são religiões muito, assim, enraizadas lá e junta com a questão da pobreza também em muitas regiões. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência lá e os frutos que você conseguiu colher ou se ainda estão colhendo. Como é que é isso? Porque às vezes a pessoa está lá, a gente tem aquele exemplo do Levi, que é um que também faz um trabalho, acho que é Guiné-Bissau, é? Isso, Guiné-Bissau. E ele já tem o quê? 7 anos lá e durante esses 7 anos ali, né, ministrando, trabalhando, ele agora está colhendo alguns frutos, não é? Porque a missão também é isso, é perseverança. E tem muita perseguição também, né? Tem. Então eu queria que falasse um pouco da sua experiência, se realmente você teve um momento que você disse assim, não, acho que eu não vou conseguir, não vai dar certo e tal. Fala um pouquinho desse trabalho lá. A África do Sul é um país muito plural em relação a esses estereótipos que geralmente quem é de fora do continente africano tem acerca da África, né? Na realidade, ele é um dos países mais desenvolvidos do continente. Se você chega em Joanesburgo ou na Cidade do Cabo, você fica encantado. É lindo, é maravilhoso. Cidade do Cabo mesmo, montanhas, mar, o desenvolvimento também tecnológico, de estrutura arquitetônica. Que passa pra gente. Exatamente. E não é isso. Assim, tem uma beleza natural e também de desenvolvimento incríveis. A África do Sul é linda. Agora, claro que vai ter outras realidades lá, né? E muito disso, e que vai envolver também, como você já mencionou, a questão da vulnerabilidade social, vai ser muito fruto das questões políticas que aconteceram no país no último século, principalmente a questão do apartheid, né? A questão que acabou também trazendo e evidenciando a força do racismo em outras partes do mundo, né? Então, eu acho que esse é o ponto mais chave que a gente presencia na história da construção da África do Sul e do evangelho naquele país. Por exemplo, na cidade onde a gente estava baseado, onde na verdade ainda temos missionários atuando, que é Worcester, é uma cidade ali pequena, você vai ter igrejas evangélicas onde somente brancos frequentam, e você vai ter igrejas evangélicas aonde só negros também frequentam, né? Dependendo da etnia que eles são e se identificam, etc. Então, embora em um sentido político e oficial o apartheid tenha sido já passado e vencido, no âmbito cultural ele ainda é muito presente. A questão da segregação até de bairros, de pessoas, de
para conseguir empregos, trabalhos, na relação que a gente vê no dia a dia. Então isso é uma marca muito forte. E a área onde a gente trabalha, que se chama Avian Park, ela nasceu, né, de uma relação muito conturbada nesse cenário todo. Porque boa parte da África do Sul foi colonizada por europeus, muitos deles holandeses, outros ingleses, são chamados hoje lá de borders, os borders. E quando eles chegaram e começaram a levantar as grandes fazendas, eles pegavam as pessoas nativas da região para trabalharem e também eles se misturavam, né, entre homens, mulheres, criando famílias, nascendo crianças. E essas crianças, essa mistura, digamos assim, em termos que não são mais adequados hoje antropologicamente, né, chamar os brancos e os negros, né, mas quando se misturavam, nasciam o que eles chamam de collards, que são os nossos mestiços, aqueles que a gente fala que tem a pele mais morena, digamos assim, né? E aí, esses collards geralmente acabaram sendo, em certo sentido, o grupo mais rejeitado, porque não era identificado nem como um nem como o outro, digamos assim, né? Claro, falando em termos bem gerais e didáticos aqui, né? E aí, especialmente essa área onde a gente trabalhou, e muitas outras também são assim, eram de famílias que estavam trabalhando nessas fazendas, e muito do pagamento deles, que é uma região ali com muitas vinícolas, chama Western Cape, tem muitas vinícolas, muitas fazendas bonitas, que inclusive são muito visitadas, e muito do pagamento para essas famílias era com a bebida alcoólica, com o vinho. Então, mistura um pessoal que já está passando por um processo de vulnerabilidade social muito grande, uma área de risco, crianças que estão crescendo nesse meio, a bebida alcoólica como o próprio pagamento do trabalho deles, o resultado é parte do que a gente também vê na realidade brasileira em locais de vulnerabilidade social muito alta também, né? Então, gangues foram formadas, crianças que estão envolvidas com o tráfico de drogas, com o tráfico, inclusive humano, né? Então, é uma realidade muito, muito, muito difícil. Então, foi nesse meio onde a gente entrou para trabalhar, para servir lá, para vencer muitos desafios. É o momento que a gente percebe que a formação bíblico-teológica ela é muito importante, mas ela não é o todo para poder a gente fazer missões. A gente precisa também conhecer a realidade do outro. A gente precisa de uma preparação, uma capacitação cultural para a gente poder comunicar o evangelho de uma forma que seja compreendida pela outra pessoa, né? Eu acho que Jesus mostrou muito isso, né? Porque Jesus ele se identificava naquela realidade ali com pessoas que eram excluídas, né? Acho que é um pouco de fazer isso também, né? Diga. Agora, fala pra gente também de como vocês acabaram vindo. Você disse que na pandemia veio para cá. E como foi assim? Você continuou um trabalho aqui, implantou um trabalho aqui? Como é que está sendo feito isso? Pois é. Quando a gente estava lá na África do Sul, para entender esse processo de transição para o Brasil, né? Antes de ir para a África do Sul, nós já estávamos atuando no sertão nordestino, na região do Cariri do Ceará, ali próximo de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha. A gente já tinha parceiros e trabalhos lá. Quando fomos para a África do Sul, nasceu o nosso projeto, o Mission Movement. Nós íamos todas as segundas, quartas e sextas para essa comunidade que eu contei um pouquinho para vocês, o Avian Park, né? Para fazer cultos, cerca de 100 a 150 crianças e alguns adultos também, pais, familiares ali das crianças, participavam desses cultos. Eles acontecem até hoje, e hoje até tem, desde a pandemia, está acontecendo de forma diária essas reuniões. O pastor Fula, que é esse nigeriano que eu comentei com vocês, é quem coordena esse projeto, então a gente veio para somar junto com ele. Então, nos primeiros meses, quando eu passei a frequentar e a servir nesse projeto no Avian Park, eu criei um laço muito grande com as crianças de lá. E é muito curioso isso, porque quem lida com o Ministério Infantil sabe que existem os seus desafios, né? Crianças que são brincalhonas, que brigam, que gritam e tudo mais. A realidade lá é multiplicada por 1000. Então, assim, quando a gente ia fazer ministração de louvor com os meninos e tal, você via uma criança adorando, levantando a mão, se encostasse no rosto do outro já era porradaria, pegava a pedra, tacava a pedra no outro, era gritaria. Era um nível muito mais elevado que a gente já tinha tido de experiência com crianças no Brasil, né? É outro nível. Só que ao mesmo tempo que tem esse nível de violência, que é o que eles vivem, é o que eles experimentam, natural para eles. Também o nível de afetividade, amor e de carência é na mesma quantidade. Então, assim, quando a gente ia ministrar uma palavra, quando eles iam ouvir a gente, as crianças deitam no colo, elas ficam mexendo no cabelo, elas abraçam. Então, você é constrangido de ver esses dois extremos nessas mesmas crianças e de ver a necessidade que elas têm de serem acolhidas, amadas por um pai bondoso, né? Então, esse contato que eu tive com esses meninos, com essas crianças e adolescentes, fez ali meu coração derreter, dar muita atenção, né, para eles.
E com o decorrer dos meses, eu passei a perceber que eles me enxergavam, e não só a mim, mas também os outros missionários e o próprio pastor, como pessoas de fora que estão doando algo, mas que não são pessoas passíveis de imitação, que é a chave para o discipulado, que é você imitar irmãos que estão imitando os apóstolos, que estão imitando a Cristo, né? Então, eu passei a ver que eles me enxergavam como doadores e eles se enxergavam como receptores, pessoas que recebem a palavra, pessoas que recebem o alimento depois da palavra, pessoas que recebem as visitas, mas nunca pessoas que podem nos olhar como modelos a serem imitados. E isso me deixou assim preocupado em saber como a gente vai desenvolver uma cultura de evangelho e de discipulado se nós não estamos sendo vistos como modelos a serem imitados, né? E aí foi nesse momento que eu passei a pensar, orar e escrever um projeto que se tornou Missão em Movimento, que era justamente para servir essas crianças e adolescentes. Qual que era a minha ideia? A gente não apenas servir lá na comunidade 3 vezes por semana, como a gente estava fazendo, mas a ideia era eu selecionar algumas delas, dentro dessas 150, selecionar 15, 20, e passar a levar para a nossa base missionária e tratá-las não somente como pessoas que vão para receber uma palavra, para receber o alimento, para receber o acolhimento e tudo mais, mas para serem treinadas e capacitadas para transformarem o lugar onde elas estão. Então eu lembro até quando eu escrevi o projeto, depois de meses servindo lá e trabalhando, eu cheguei no pastor Fula, fui conversar com ele, falei, pastor, eu tenho um projeto para a gente fazer com esses meninos, né? Aí apresentei para ele, falei, vamos orar para saber se é da vontade de Deus? Aí ele olhou para mim e falou assim, tá, você quer orar para saber se é da vontade de Deus, capacitar, treinar, preparar crianças e adolescentes para servir o reino? Eu já te dou a resposta, é da vontade de Deus. Falei, amém, então vamos começar esse negócio, vamos botar para acontecer. E aí a gente passou a levar esses 20 meninos para nossa base missionária e tratá-los como jovens que estão sendo treinados para a missão. Foi tão bonito porque isso gerou um senso de pertencimento e de identidade neles. Então eles andavam lá na comunidade peito estufado, assim, né? Nós somos os jovens do Mission Movement, estamos servindo. Né? Então eles iam visitar as casas, iam orar pelas omas, que são as vozinhas, e eles passaram a ter funções nos nossos cultos. Então, se eu pregava em inglês, quem traduzia para o africano era o Riad. Se a gente ministrava louvor, a gente não ia cantar só canção em inglês, íamos cantar canções também africanas, e eles iam ministrar o louvor. Na hora de distribuir alimento, faziam as filas, não eram mais os missionários que iam organizar as filas, eram os meninos de 12, 13, 14 anos. Então eles passaram a ser observados. Aí qual que é a questão? O Miguel não é alguém passível de imitação para eles, porque é alguém distante, mora em outro país, viaja de avião, né? Eles enxergam de uma forma muito distante. Mas o Riad, a Diolissa, a Shanice, os meninos a quem a gente estava servindo, eram. Então, eles passaram a ser esse ponto de referência a serem imitados. E a gente começou a ver uma cultura de discipulado começando a ser formada. Dentro de poucos meses, 14 desses meninos foram batizados, servindo. Tem alguns que estão servindo. Um deles, que é esse Riad que eu estou mencionando aqui para vocês, ele tem orado, se preparado para o seminário teológico, né? Então, muitos frutos têm sido colhidos disso. Então, quando a gente fez esse projeto, ele não começou como uma escola de missões, que é como ele veio e é mais conhecido hoje no Brasil. Ele começou para atender essas crianças e adolescentes do Avian Park. Só que quando eu voltei para o Brasil, foi aquilo que eu mencionei, jovens me procuravam interessados em ir para a África do Sul. Daí foi quando nasceu a nossa escola de missões. Nós fizemos 3 edições na África do Sul e aí veio a pandemia. Então a pandemia foi o ponto-chave de trazer para o Brasil. A gente já desejava trazer a nossa escola de missões para o Brasil, só que a pandemia adiantou esse sonho. Então, quando aconteceu a pandemia, a gente veio e aí fizemos a 4ª edição da nossa escola de missões já no sertão. Como a gente já tinha muito contato, trabalhos contínuos também na região do sertão nordestino, foi muito fácil. E aí, desde então e até hoje, a gente mantém a escola aqui no Brasil e a gente envia periodicamente missionários para continuar também o trabalho e o apoio ao Posto Fula lá da África do Sul. Ah, que coisa linda, né? Assim, uma sabedoria de saber visão, chegar, né? E naquela hora que ele foi perguntar ao pastor, né, se era da vontade de Deus, o pastor já podia dizer assim, isso aí já é resposta das minhas orações. Ele deve orar muito pelo povo dele, né? E assim, e, na verdade, todo mundo ora, né, pela missão. Ele e que inclui, Deus né, levante e né? prepare pessoas para enviar, porque às vezes as pessoas até têm vontade e desejo, como ele falou, mas às vezes não estão preparadas. Por quê? Porque quando chega lá o choque de cultura, isso não só o conhecimento da palavra, mas às vezes o choque cultural pode afastar você da missão que você tem. Eu queria saber sobre isso. Sobre a cultura. Lá eles
são bem diferentes, né? Eles gostam de dançar, são assim. E como é que o missionário, né, sai daqui e vai para um lugar desse, como ele se adapta à cultura, ele não pode mudar a cultura, isso eu sei, que ele não vai lá para mudar ninguém. Mas como que é? Como que vocês fazem? Porque cultura é uma coisa que é muito enraizada, né? Muito mesmo de certos povos, né? Então eu queria saber como é que é isso. Eu acho que, para mim, eu vejo como, não como uma barreira, mas um obstáculo a ser vencido com sabedoria, né? Porque você não pode chegar ali, vamos lá, numa tribo que anda pelado. Meu filho, é pecado andar pelado. Não, aí eu não sei se o missionário vai andar pelado. Então me explica isso. É uma coisa muito interessante. A gente precisa saber, porque se um dia a gente for lançado num campo, não é? Então a gente não vai chegar lá, né? Aquelas mulheres que têm várias argolas, não use isso não, isso pode dar um tétano. Então explica para nós. Com certeza, eu acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem para a evangelização e para o discipulado. Eu gosto de dizer que para a gente fazer missões nós precisamos de um tripé para sustentar o nosso trabalho missionário, principalmente em outra cultura. Primeiro é o aspecto espiritual. A gente tem evidências de que nós somos regenerados, de que nós estamos crescendo em santidade com o Senhor, né? Segundo aspecto é o bíblico-teológico. Preparação bíblico-teológica tem que ter. E terceiro, que é o que às vezes as pessoas perdem de vista e vão sem essa consideração, é o aspecto antropológico. É você compreender a cultura do outro. Quer ver um exemplo básico? Nós fizemos uma expedição à Índia, alguns anos atrás, com uma equipe missionária, e o nosso alvo não estava tanto nos centros urbanos, estava nos vilarejos mais do interior. A gente estava em busca daquilo que nós chamamos de PNAs, povos não alcançados, ou PNS também, que são povos não engajados. Os não engajados são povos que não foram alcançados pelo Evangelho e, mais ainda, não tem nenhuma iniciativa firme e constante do Evangelho naqueles lugares, né? Então nós estávamos visitando esses vilarejos. Um dos vilarejos que nós visitamos se chama Caramala. Esse vilarejo fica dentro da maior reserva nacional de tigres que tem lá na área de Bandipur. Então, embora eles tenham fechado essa área, né, de tigres e tal, eles não mexeram nos vilarejos que estão lá, como muitas aldeias indígenas no Brasil, né? Para ficar fácil essa associação. Uhum. E a missionária local estava iniciando um trabalho de visitas lá e nós fomos em um dos dias fazer esse trabalho lá. Logo quando a gente chegou, o nosso primeiro movimento não é montar os equipamentos, fazer 2 louvores de 15 minutos, uma palavra de 20 minutos, o apelo, e já entrega uma Bíblia, já ensina a orar, já ensina isso, aquilo, e manda embora, e deu certo, 15, 20, 30 vidas convertidas, né? Faz aquele movimento, assina embaixo e coloca. Não é esse movimento. Nosso primeiro movimento, talvez a maior parte das horas que nós gastamos naquela primeira visita, conversar com pessoas. Antes mesmo de falar, o movimento que a gente tem que fazer é de observar e de ouvir. Nós chamamos isso em termos antropológicos de visão ética e êmica. Visão ética é a visão externa que eu tenho como missionário ocidental, que estou tendo o primeiro contato ali com aquela comunidade. É a visão de fora. Então eu trago a minha hermenêutica, a minha forma de interpretar o mundo, que é diferente da deles. E naturalmente eu vou fazer algum juízo de valor. É natural, é intrínseco a mim eu fazer esse juízo de valor. Eu olho aquela pessoa, a forma como ela se veste, como ela age, como ela se comporta, o que ela come, né? Por exemplo, eles vão comer com a mão direita, na folha ali de bananeira, vão ter as vestimentas, a forma deles fazerem. Então, é diferente de mim. Então, naturalmente, eu já tenho essa visão ética. Só que o missionário, quando vai entrar em contato com outra comunidade, como essa que eu estou exemplificando, ele tem que fazer um movimento intencional de buscar uma visão êmica, que é o que nós chamamos de visão de dentro. É olhar sobre os olhos do povo, tanto o fenômeno religioso quanto as expressões culturais dele. É eu tentar entender que ainda que algumas coisas, algumas práticas firam as verdades da Escritura, para eles são verdade, para eles faz sentido, é lógico aquilo. Então eu preciso, como se eu precisasse tirar o óculos do gospelmente correto, nosso aqui brasileiro, e colocar o óculos do povo para enxergar como eles enxergam, como eles veem, para que então eu transmita a mensagem do evangelho no código cultural deles. Então o que aconteceu quando a gente chegou lá? Antes de fazer qualquer evento, conversar e observar atentamente. Qualquer expressão cultural que a gente perceba que é diferente, possa ser uma ponte, histórias do povo e também os fenômenos religiosos. Eu gosto muito de ir nas pessoas mais velhas. Então eu encontrei uma senhora de idade lá e fui bater papo, fui conversar com ela e fui tentar entender a origem daquela vila, daquela comunidade, e ela me contou
que aquela comunidade Caramala se originou em um momento muito difícil, muito ruim. Por quê? Eles perceberam, muito tempo atrás, que algumas crianças estavam desaparecendo. E quando eles foram atrás, foram caminhar pela mata, viram essas crianças mortas. E viram pegadas de tigre. O que parece um tanto óbvio, né? Pela região onde eles estão. Verdade. Então, qual que foi a leitura religiosa que eles tiveram disso? E aí a gente está falando de uma Índia que tem esse fenômeno religioso chamado hinduísmo, com mais de 330 milhões de deuses. Na verdade, no sul da Índia, eles calculam que já chegou na casa do bilhão. Tem um profeta do século XIX indiano que diz que tem mais deuses na Índia do que cidadãos, do que pessoas, né? Eles têm uma trimurti e dessa trimurti vão se fazendo vários avatares. Então várias pessoas vão criando os deuses e se conectando a essa trimurti que tem, né? Dentro do hinduísmo. Então, quando ela me contou a origem do ser divino e da relação deles com o divino lá, foi muito curioso porque é uma relação totalmente diferente de como é a cosmovisão bíblica. Por quê? Quando eles perceberam que essas crianças estavam sendo atacadas por tigres, qual foi a leitura religiosa? Nós estamos sendo punidos porque nós estamos na terra sagrada do tigre e não estamos dando o devido louvor e honra ao tigre. Houve então a divinização do felino. Qual que é a base da relação homem-divino para essas pessoas? O medo. Foi uma relação punitiva. Então eu estou divinizando este ente, né, que é o tigre. Eles vão distribuir alguns sentidos de caráter, de atributos para esse ser. Só que a base da relação com eles é o medo. É para que não sejam punidos, é para que as crianças não sejam atacadas. Agora, qual que é a base da relação homem e Deus no cristianismo? É o amor. Percebe? Então, como que eu chego, sem perceber, sem fazer uma leitura cultural, desconsiderando a cultura do povo, o que eles acreditam, o que eles pensam, o que eles veem, e já chego pregando nos moldes ocidentais, do jeitinho que a gente faz evangelismo, sendo que eu desconsiderei algo que está nos alicerces da fé dele. O entendimento que eles têm acerca do que é a relação com o divino é baseado no medo. Então, o que a gente vai provocar se nós não tivermos essa consideração cultural? Sincretismo. É o que acontece na maioria dos lugares, das situações onde a gente vai lidar com outra cultura. Existem pessoas bem capacitadas bíblico-teologicamente, mas que não se preocupam com a questão cultural. O que vai acontecer é sincretismo. E várias dessas histórias a gente tem presenciado com outros missionários e nós também vivendo isso, né? Eu acho que o trabalho acaba sendo frustrado muitas vezes por isso, né? Porque não consegue alcançar a realidade deles. Deve ser bem desafiador, realmente, né? Sim. Aí eu queria saber também se vocês chegaram a sofrer, tipo, alguma perseguição, por exemplo, na África, que a gente sabe que tem os próprios pais, que tem aquela cultura, não querem que os filhos enveredem por outros caminhos, né? Então, como é que vocês também conseguiram lidar com isso, com esses desafios da perseguição e da falta de abertura para o trabalho de vocês? Ou não, né? Se lá nessa região que vocês fizeram o trabalho foi mais acessível? Sim. Então, na África do Sul, a gente nunca enfrentou perseguição direta por causa da fé. Enfrentamos questões mais relacionadas à questão do racismo. Agora, na Índia, nós, no grupo de missionários, enquanto trabalhávamos lá, não enfrentamos também nenhuma perseguição direta, porém, visitamos um vilarejo onde a primeira família convertida lá estava enfrentando. Era uma comunidade chamada Englig, e nós conhecemos o senhor Laxmana, nome dele. Ele foi a primeira pessoa convertida através de um trabalho de um pastor muito querido, que faleceu alguns anos atrás. A gente mantém contato até hoje com a família dele. Nós, inclusive, quando aconteceu a pandemia, a gente mandou recursos para eles comprarem equipamentos para continuar servindo e ministrando, né? Da forma como a gente estava fazendo, né? De forma remota, na época da pandemia. E esse pastor, ele estava trabalhando com 9 congregações na região, e muitas delas em vilarejos inalcançados. Num desses vilarejos, que é em Gigli, ele alcançou essa família do senhor Laxmana, e ele tinha um mercantilzinho, que a gente chama aqui no Nordeste, que vende as coisinhas ali na vila. Quando ele se converteu, ele passou a receber o pastor e os irmãos para fazer uma espécie de pequenos grupos semanais lá. E aí, quando o povo começou a perceber isso, começaram a perseguir ele. De qual forma? Uma daquela mais radical que a gente vê, infelizmente, em portais como Portas Abertas, né? De a casa dele ser apedrejada, até questões da ordem socioeconômica, a sabotagem. Não consumimos mais nada, não compramos mais nada dele, né? Então ele estava enfrentando essa luta, e visitá-lo, ouvir a sua história e ele pedir para que a gente pregasse uma palavra de encorajamento a ele, assim, foi
tão desafiador, né? Pra gente que nunca passou por isso e ver um homem de fé que tá lá no seu vilarejo, que não quer se mudar de lá porque quer alcançar aquele lugar e servindo numa realidade tão difícil. Então, a gente já presenciou situações assim, com certeza, e que sempre vem como um lembrete no nosso coração de que tem pessoas que estão realmente dando as suas vidas por conta do evangelho, né? Agora vamos falar da nossa realidade aqui, que eu acho que também deve ser bem desafiador. Por exemplo, o sertão nordestino. Ali onde você falou, Juazeiro, né? Não é lá que tem aquela estátua enorme, né? Que eles fazem o cordão. É cordão? É um cordão que eles puxam lá pela cidade. Isso aqui é muito forte. Padre Cícero, É por muito exemplo, forte na região ali do Ceará, né? Uhum. E aquele outro, Frei Damião, interior também é muito forte. E aquela cultura mesmo, a tradição católica, daquelas bem fortes mesmo, é muito difícil de mudar isso. Então eu sei que o Espírito Santo trabalha, né, no coração, mas o trabalho de vocês deve ser bem desafiador também. Na Índia, na África, em outros lugares também o idioma. Né? Que é uma barreira, né? Eu fico só imaginando eu lá, como é que eu ia fazer. Eu teria que fazer Libras. Também não sei se eles sabem Libras. Mas aqui, né, né, todo mundo falando a mesma língua, mas aí você vai encontrar barreira do quê? Do religioso, né? Conta aí para nós, é muito interessante saber. Porque vai que a Silvia vai, né, fazer essa obra no interior. Eu vou dizer a você que eu tenho vontade, né? Então, mas a gente sempre tem essa vontade. Eu tô deixando você ir. Mas eu tô vai na frente e depois... Deve ser bem desafiador mesmo, né? Sim, com certeza. No sertão nordestino, a gente tem tanto as barreiras culturais quanto religiosas, como vocês bem levantaram, né? Eu acho que essa barreira, tanto cultural quanto religiosa, antes de propriamente falar até do sertão nordestino, é a alma daquilo que nós chamamos de antropologia missionária, da consideração cultural que o missionário tem que ter ao lidar com outra cultura. Qual que é o grande dilema disso? Nós temos uma mensagem, certo? Que é a mensagem do evangelho. A gente precisa transmitir essa mensagem. A transmissão dessa mensagem vai gerar uma associação na pessoa que está ouvindo a mensagem. E qual que é a nossa missão? Fazer com que a aplicação, ou seja, a associação final, aquilo que a pessoa interpretou, esteja de acordo com a nossa mensagem original. Esse é o nosso desafio. Só que nem sempre isso acontece. Vou dar um exemplo básico aqui que aconteceu comigo um dia na África do Sul. Eu estava lá servindo uma igreja local e a esposa do pastor pediu para eu contar quantas pessoas tinha no culto. Eu fui lá no fundo da igreja, contei quantas pessoas, tinha 60 e poucas e tal. Aí eu fui e sinalizei pra ela estava sentada na frente, né? Falei, tem umas 60 e poucas pessoas e tal. Ela olhou pra mim e fez assim, ó. Eita! Ela fez esse sinal pra mim. Pra quem tá apenas ouvindo aqui a gente no podcast, é um sinal bem feio pra gesticular, né? Algo imoral aí. Na hora que ela gesticulou isso pra mim, eu falei, rapaz... Se a esposa desse pastor aí, tá certo, senão. Eu só pensei, né? Eu olhei, eu sorri pra ela, eu dei um sorriso, né? Falei, beleza, nunca mais conto ninguém aqui nessa igreja. Depois eu fui entender que isso aqui na África do Sul significa cheio. Ela falou, a igreja tá cheia. Olha só. Veja só, então pensa. Ela tinha uma mensagem. Qual é a mensagem que ela tinha? Ela queria comunicar pra mim que a igreja tá cheia. Só que o código que ela utilizou para transmitir essa mensagem, para mim, ou seja, no meu código cultural, significa outra coisa. Nossa, é horrível, inclusive. Então, exato. Então eu interpretei de uma forma diferente e a minha associação final não foi de acordo com a mensagem original dela. Sim, sim. É isso que acontece em missões. Muitas vezes a gente tem uma mensagem correta. A mensagem do evangelho está certa, está perfeita. A gente está interpretando o texto bíblico e está aplicando de forma correta. Mas se a gente não considera os códigos culturais daquela pessoa, ela vai interpretar de uma forma equivocada. Um exemplo básico de um professor meu que trabalhou no Alto Rio Negro. Na década de 40, uma missionária norte-americana foi com uma equipe visitar várias aldeias da região. E eles passavam 2, 3 dias, pregavam o evangelho rapidamente, ensinavam a orar algumas canções, entregavam ali um fonelógrafo com figuras, imagens e iam para as outras aldeias. A intenção missionária, linda, belíssima. Uma mulher com a sua equipe que dedicou a sua vida para missões. Isso é louvável, é lindo. Mas passou-se 50 anos, esses missionários foram revisitar aquele lugar e ver aquela lista de 23 mil convertidos, igrejas plantadas, anciões levantados e tudo mais. Viu que aquilo ali não era uma realidade. Algumas pessoas até carregavam os livrinhos de liturgia como amuleto. Por quê? Houve a boa intenção de pregar o evangelho,
mas houve desconsideração cultural. Eles não perceberam que aquele povo já tinha uma expressão religiosa animista, totêmica, muito envolta na questão da magia, e aí eles misturaram isso. Então, estou usando esses exemplos para trazer para o sertão nordestino, que a gente acha que não, mas essa é justamente a realidade. Quando a gente vê a cultura religiosa do Nordeste que ainda está em voga, ela é fruto de um movimento brasileiro, de uma forma geral, de muita miscigenação, né? Você tem europeus cristãos que já estavam envolvidos com aquilo que no meio lusitano, em Portugal, se chamavam de fetiche, que era a relação de objetos empoderados. Então, o cristianismo já estava bem sincrético com essa relação um tanto fetichista e também animista, depois foi o termo a ser utilizado, que vieram para o Brasil. Você tem os nossos irmãos africanos também com as suas religiões de matrizes africanas, que tem como base a relação de impessoalidade, não com um Deus pessoal, mas com espíritos impessoais que, dependendo do que a gente faz, nós conseguimos aquilo que nós desejamos para ter uma boa colheita, para conseguir um bom casamento, para o filho crescer bem e tudo mais. Então, uma relação com o ser divino baseada na impessoalidade. E você chega no Brasil com indígenas que também praticavam isso, com o xamanismo, a pagelância, né? É o que nós chamamos ou de animismo ou de totemismo, a depender do estudo de caso que a gente faz com o povo. Quando mistura todas essas coisas com o cristianismo, é natural que você vai ter sincretismo religioso. Então, boa parte do catolicismo praticado nos interiores do Nordeste não é nem de acordo com as doutrinas elementares da Igreja Católica Apostólica Romana, né, sediada ali no Vaticano. Então, é bastante sincrético, essa é a realidade que a gente lida. Por isso, quando nós queremos entender o fenômeno religioso que rege uma família ou um povo no sertão nordestino, a gente tem que entender como essas pessoas resolvem as suas crises. Quando eles estão enfrentando problemas, eles vão orar, confiar em Deus, na soberania dele e continuar acreditando e clamando pela misericórdia dele, ou eles vão para as benzedeiras. Percebe? Esse é o movimento. Então, como as pessoas resolvem as suas crises? É aí que a gente vê principalmente aquilo que nós chamamos de catolicismo nominal, que é quando a doutrina e a praxis, a prática, estão bem distantes. A pessoa crê em algo, mas no momento de crise a prática dela é totalmente diferente. Por isso, quando nós levamos equipes para o sertão nordestino, para a nossa escola de missões, a gente oferece esse treinamento antropológico. A gente também tem o treinamento bíblico, teológico, mas a gente bate muito nessa tecla, porque a gente não deseja ser reprodutores de mais sincretismos, né? Então, de nada adianta a gente talvez visitar várias casas ali, bater 50, 60, 80, 100 casas, entregar alguns folhetinhos, ir para uma praça, fazer um impacto, distribuir algumas coisas e ir-se embora, né? E trazer um evangelho que as pessoas, com o passar dos dias, no momento de resolver as crises, elas vão misturar isso com as práticas que elas já têm, muito relacionadas com a ideia da impessoalidade, que é da manipulação, né? Então, a gente prioriza muito o relacionamento. Por exemplo, quando nós vamos fazer visitas, a gente não faz visitas assim de 5, 10, 15 minutos para tentar alcançar o maior número de casas. A gente prioriza visitas de 1 hora, 1h30. A gente quer ouvir as histórias, você conhecer as pessoas, conhecer como elas resolvem as suas crises e aí encontrar pontos para poder então pregar o evangelho. Eu vi muito isso, vi e vivi muito isso em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Eu servia na Igreja Batista e a Igreja Batista ela tem uma grande, lá em Mato Grosso do Sul, um grande elo com missionários de fora, dos Estados Unidos e outros lugares. E eles vinham uma vez por ano, às vezes sempre em setembro. Eram médicos, dentistas, traziam remédio, aí atendia o povo ali na igreja, era uma comunidade. O povo ia, passava o dia lá para ser atendido, óculos, eles davam óculos, e eles comiam, e eles pregavam, eles davam um livrinho, e aí fazia esse levantamento, tantas almas, né? Uhum. E quando eles iam embora, a realidade do que ficava, no caso, eu e meu marido, na época estávamos responsáveis como líderes espirituais da igreja, a igreja era imensa. Então, quando eles iam embora, os americanos, a realidade era outra. A igreja vazia, e a gente ia visitar, né, aqueles que foram lá, que eles deixaram, anotaram. E é o que você falou, né? Estavam já tudo fazendo outras coisas, misturando as coisas.
Então, fica uma sensação de uma missão superficial. Eu acho que é isso. Não uma coisa imersiva. Imersiva é você quebrar essas barreiras, entender, né? O do povo ali, a gente entendia que eles vinham pelo benefício de receber remédio, óculos, escutavam o evangelho, mas eles não eram tratados naquilo que precisava ser tratado, né? Eles tinham muita pressa, aí deixava pra gente. E aí a gente também não conseguia fazer porque misturou. Então eu vi muito isso, muito mesmo, né? Aí eu falava, gente, mas e a pregação? Não entendia, né? Como você está explicando agora. Sim. E agora você falando, eu fui lá atrás e vendo que é isso aí que você falou. Sim. E isso, Deise, é tão importante, e eu acho que até responde a pergunta inicial que você fez, né? Sobre como a gente vai lidar com isso, então, no quesito contextualização. A gente precisa tem 3 caminhos. 2 a gente precisa tomar muito cuidado. O primeiro é a descontextualização, que é isso que a gente já mencionou, de você não considerar a cultura do outro e simplesmente pregar o evangelho sem entender o código cultural daquela pessoa, a forma como ela vai entender, como ela vai receber isso, né? Eu gosto de dizer que é possível pregar uma mensagem certa da maneira errada. E pregar uma mensagem certa da maneira errada pode ser pior do que nem pregá-la. É verdade. Por exemplo, quando a gente esteve em Moçambique, a gente estava conhecendo um grupo de jovens que estavam aprendendo o que é capítulo, versículo, beabá, lindo. Se a gente está começando do zero, para a gente construir uma boa ortodoxia, né? E uma boa ortopraxia na fé e na prática desse grupo. Agora, quando você prega o evangelho desconsiderando a cultura do outro e vai acontecer sincretismo e nominalismo, quando vai um outro grupo para reevangelizar, digamos assim, essas pessoas, elas têm que desconstruir para então construir. Então, pregar uma mensagem certa, bíblica, mas da maneira errada, desconsiderando a cultura do outro, pode ser pior do que nem pregá-la. Então, a primeira coisa a evitar é isso, a descontextualização. Você não compreender a cultura do outro e não pregar a mensagem na linguagem do outro. Agora, um outro extremo que também deve ser evitado é a hipercontextualização. É a gente usar muitos elementos da cultura do outro e misturar com a mensagem do evangelho. Isso também é perigosíssimo e não deve ser feito. Primeiro, é verdade que qualquer cultura no mundo tem elementos que apontam para Deus e a sua graça. Isso por conta da graça comum. Paulo, por exemplo, vai dizer que a lei foi gravada no coração humano. Então, muitas culturas têm conceitos como perdão, como amor, como a autoridade, né? Tantos conceitos que se encontram e vão de encontro com o caráter e os atributos de Deus. Louvado seja Deus por isso. Isso sim podem ser pontes. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer uma hipercontextualização. Por exemplo, você vai pegar algum mito comum de uma comunidade, seja indígena, quilombola, sertaneja, onde for, e você vai falar, nossa, é exatamente isso, a história do evangelho é isso. Você está provocando sincretismo. Ou você vai pegar elementos que eles praticam e que são associados à prática religiosa deles e vai trazer isso para dentro do cristianismo. Tem que ter muito cuidado para fazer isso. Então esse é um outro extremo que deve ser evitado. Qual que é o melhor caminho? A contextualização moderada. Na contextualização moderada, você primeiro, antes de pregar o evangelho, vai observar aquele povo, ver o seu comportamento, como eles pensam, tanto o seu sistema de pensamento quanto o seu sistema de comportamento, vai criar laços, amizade, criar confiança com essas pessoas para você ver o ser humano pelo próprio ser humano, buscar aquilo que nós falamos anteriormente, de visão êmica, né? A visão de dentro. Tem outros 2 conceitos que são muito interessantes, eles estão dentro do campo da fenomenologia, que a gente chama fenomenologia da religião, que é você suspender por um instante o juízo. Pense só, é verdade que nós somos crentes que querem pregar o evangelho, a verdade do evangelho, da cruz e de Cristo para aqueles grupos. Só que, antes da gente fazer isso, eu preciso suspender e escutar algumas coisas da forma como aquelas pessoas pensam que vão contra o evangelho. Só que antes de eu já bater de frente, antes de eu ser apologético para aquele povo, que ainda não está preparado para receber isso, eu suspendo, eu apenas ouço. Não, mas está ferindo as verdades do evangelho. As verdades do evangelho. Suspende. Espera, ouve, porque aquilo que ele acredita faz sentido para ele, ainda que para nós que conhecemos o evangelho não faça sentido de acordo com a verdade, né? Então a gente suspende e busca entender os fenômenos religiosos com os olhos do outro. Uma vez que você fez esse movimento que a gente chama de epoquei, de visão eidética e visão êmica, que é de dentro, daí sim
você vai fazer o próximo movimento, que é do professor Ronaldo Lidório, ele que sugere esse movimento, que é o movimento êmico-teológico. Agora, eu conhecendo a cultura do outro, a forma como ele vive, a forma como ele pensa, agora eu vou trazer as respostas bíblicas para os problemas deles para fazer duas coisas na contextualização moderada. Uma, celebrar e conectar as coisas da cultura e do pensamento daquela pessoa que estão de acordo com a Bíblia para mostrar que existe graça comum e que Deus estava operando. E, por outro lado, trazer confrontos. Com certeza, vai ter aspectos daquela cultura que precisam ser confrontados com a mensagem da graça, né? Então, por um lado, o evangelho é supracultural para todas as culturas, é multicultural, está espalhado em tudo, mas ele também é contracultural. Ele confronta o homem na sua própria história, na sua própria cultura. Deus, que coisa. Isso é mais difícil, né? Eu acho tão desafiador. Eu acho que o desafio maior é ter essa sabedoria de separar aquilo que você pode aproveitar para apresentar o evangelho e aquilo que você deve confrontar para poder apresentar o evangelho. Né? Essa dicotomia, essa separação é que vai fazer a diferença, E detalhe, eu acho que na apresentação do evangelho. E detalhe, a preparação de missionários verdadeiramente preparados. É isso. Preparados, Eu quero depois que né? ele fale sobre isso. Eu tô querendo fazer um curso de missionário, inclusive tenho que fazer essa missão na minha casa, porque eu já tô achando que eu tô fazendo tudo errado mesmo, lá em casa com meus filhos. Então, acho que vale até a pena a gente aprender, porque para lidar com isso. Porque... Tem que começar por aí, escutando o que eles entendem. Se engana, né? Só falar, só tentar não, dar exemplo. o que eles creem, o que eles entendem. Mas o que você mais vê é confronto. A pessoa vai falar da palavra, aí ela já confronta a verdade que a outra acredita. Aí já cria Eu fazia muito isso, porque eu vim de uma outra linhagem, né? Pentecostal. Mas quando eu cheguei na presbiteriana, aliás, não é quando eu cheguei na presbiteriana, quando um certo presbiteriano entrou na minha vida, me confrontou calado. Aquele homem ali, ele não pressiona ninguém a nada. E eu que ia a ele. Mas isso, e aí aquilo ali já foi mudando o meu conceito, a minha maneira. E então hoje eu já vejo de uma outra forma. É claro que eu estou em construção, porque foi desconstruído tudo que eu entendia, que eu achava que sabia. E hoje eu estou construindo aos poucos, ainda estou na base, já estou construindo aos poucos, mas já tenho um pouco dessa visão que a gente não deve confrontar a pessoa naquilo que ela acredita e nem ficar com insistência, porque quanto mais você ficar com a insistência, aquilo vai criar na pessoa uma repulsa. E é conhecimento e aí, da palavra também, né? De seja tardio para falar. As pessoas querem falar. E né? foi o que ele falou, né? Que pode acertar e errar através isso então a gente tem que entender, tem muitos missionários aí que precisam de uma reciclagem. Isso que Deise trouxe, eu tenho um exemplo tão claro para a gente entender isso. Esse exemplo eu aprendi com uma professora chamada Frances Popovich, professora de missiologia nos anos 80, 90 aqui no Brasil. Ela conta de um missionário chamado Myers, que estava trabalhando na Guatemala entre os maias. E ele fez amizade com um indígena chamado Fabian. Muito bonito o início dele. Primeiro observando, fazendo amizade, conversando e tal. E a partir dessa relação de amizade que nasceu, o Fabian se sentiu aberto para apresentar algo íntimo dele, que era algo da sua religião. Então, numa das madrugadas, o Fabian, o indígena, acordou esse missionário e chamou ele para subir a montanha para ver o nascer do sol. Né? Ali na cultura maia, o sol é um ente divino. Então eles subiram ali naquela montanha, sentaram, e o missionário já de olho, né? Aí quando estava amanhecendo o dia, o indígena Poconche, o Fabian, olhou para o sol e falou, aí ó, missionário, aí vem o nosso pai. O que o missionário pensou na hora? É agora. A oportunidade perfeita. E ele começou a dar uma aula de ciências para aquele indígena. Ele falou assim, ó, esse aqui não é o nosso pai, mas o nosso pai é o criador desse astro. E ele começou a falar de ciência, começou a falar de Bíblia, começou a falar de teologia, deu uma aula maravilhosa que a gente com certeza aplaudiria de pé. Uma bênção. Tudo que ele falou tá certo, é verdade. E ele encontrou uma oportunidade que parecia ser muito boa.
que aconteceu? Depois desse momento, eles desceram a montanha, o Fabiano, né, o indígena calado, não falou mais com ele, não quis mais ouvi-lo, a amizade acabou ali. Destruiu o Deus dele naquela hora, né? Tá entendendo? Veja, não é errado nada do que o missionário estava falando. Esse é o nosso alvo final. Nós não somos antropólogos. A antropologia é uma ferramenta na nossa mão. Nós somos missionários. A gente quer pregar o evangelho. Mas tem um momento e a forma correta de fazer isso. Então ali, o que aquele missionário poderia fazer? Ficar calado. Contemplar, observar o que o seu amigo estava vivendo, e mais para frente, em um dado momento, com certeza haveria oportunidade ali do confronto, da conversa. Agora, para isso, o indígena ali, o Fabiano, precisaria de alguma certa bagagem, tanto da própria obra do Espírito já operando nele, para ele então enxergar as questões da religião dele que não estão de acordo com a verdade da Escritura, né? Então esse exemplo é muito clássico. Uma boa intenção do missionário, bons ensinamentos, verdades sendo ensinadas e faladas, mas no momento não tão oportuno. Talvez era momento só dele fazer essa suspensão que nós falamos, né, de juízo, e olhar o fenômeno religioso com os olhos do outro. Contemplar de forma respeitosa, olhar do outro ali, para depois, em outra oportunidade, com certeza, fazer o que nós queremos, que é apresentar o evangelho da verdade, né? Você trouxe uma reflexão para a gente aprendeu tanto com você que vale até outro podcast sobre isso. Né? Vamos trazer ele outras vezes. E também foram muitos termos que a gente vê que é desconhecido nosso e desconhecido da maioria das pessoas. Hoje foi uma aula que precisavam de um maravilhosa. esclarecimento até maior, mas fica para uma outra. Já fiquei até com vontade Na de próxima a gente mencionar. traz a esposa dele para falar de como é que ela evangeliza numa universidade, que eu queria saber. O Miguel Arruda, ele é casado e a esposa dele é lindíssima. mesmo. Recém-formada, né? Recém-formada, Então, ela deve ter médica. enfrentado algumas barreiras assim, na universidade, como os jovens hoje cristãos devem estar enfrentando. Muito linda. Isso é para a parte 2 do nosso podcast, você já está convidado, você e ela, tá bom? Vai ser uma honra. É mesmo. Ela também, né? Porque ela te acompanha, né? Com certeza. Então, ela é Uma tua bênção. auxiliadora, né? Demais, graças a Deus. Vamos lá, então? Vamos. Quem tiver em casa ouvindo, tiver com a sua Bíblia, Salmo 126. É um salmo curto e o grande tema desse salmo é restauração. E restauração tem tudo a ver com a gente, né? O contrário de restaurar é danificar, arruinar, destruir, quebrar. E nós vivemos num mundo quebrado por conta da queda. A gente estava falando aqui sobre missões, sobre a necessidade de alcançar pessoas com o evangelho, né? A gente vive num mundo quebrado. Nós nascemos quebrado por conta do pecado. Nós quebramos o coração de pessoas e temos o nosso coração quebrado também em diversas circunstâncias, em decisões da vida. Só que uma vez que nós estamos unidos a Cristo, toda a nossa história se torna uma jornada de restauração até o último dia. E esse salmo vai nos ensinar sobre isso. Salmo 126. Se você estiver acompanhando e quiser acompanhar na mesma versão, na NAA, eu vou ler aqui a partir do verso 1. Diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Bem, esse é um salmo lindo, né? Maravilhoso. E a gente sabe que toda a Bíblia é inspirada por Deus, toda a Bíblia é palavra de Deus, mas os salmos reservam um lugar muito especial no nosso coração, porque a gente percebe que na maior parte da Escritura nós vemos Deus falando com o povo, e nos salmos é o povo falando com Deus, né? Então a gente se identifica muito. Eu acho que se todas as histórias da Bíblia, todos os personagens fossem perfeitos, a gente não se identificaria, porque nós somos quebrados. Temos histórias quebradas, né? E é justamente nos Salmos onde a gente se identifica com salmistas que uma hora tá louvando a Deus e outra hora tá falando assim: por que você virou o rosto contra mim? Por que você me esqueceu? Verdade. Numa hora eles estão falando assim: eu confio no Senhor. Na outra tá dizendo assim: os meus pés quase resvalaram quando eu tava vendo as injustiças no mundo. Então os Salmos,
São um turbilhão, né? Parece muito com a gente, é uma guerra, é cheia de altos e baixos. E esse salmo, o 126, ele é parte de um grupo, um conjunto de salmos que são chamados os cânticos da romagem, ou da ascensão, dos degraus, da subida. São 15 salmos. Vai do 120 ao 134. E é um grupo muito especial de salmos porque eram canções que eram cantadas por peregrinos. Você mencionou mais cedo, né? Por pessoas que não moravam ali na região de Jerusalém, de Sião, mas que viajavam de tempos em tempos, principalmente nos períodos das festas anuais. Pentecostes, aliás, antes de Pentecostes, né, que eram os tabernáculos, né? Páscoa, sementes, os tabernáculos. E eram cânticos que inspiravam esses peregrinos na jornada rumo à presença de Deus. O templo, o lugar do culto, da adoração. E eles geralmente contavam e cantavam a própria história através dessas músicas. E muitos desses salmos também tinham diversos tons. Uns com angústia, outros animados para chegar. Por exemplo, aquela... me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Está dentro dos salmos de romagem, né? Então tem vários sentimentos também expressos nele. E por isso é muito natural nós, que temos toda a revelação em mãos, né? Antigo e Novo Testamento, a gente lê esses salmos com as lentes da igreja. A gente se olha nesses salmos como a nossa própria caminhada na igreja que caminha na terra rumo a Sião Celestial. Nós também somos peregrinos. João, por exemplo, vai falar que nós não somos desse mundo. Filipenses vai dizer que nossa pátria é o céu. 1 Pedro vai dizer que nós somos peregrinos e forasteiros. Então esses salmos retratam muito bem isso. A gente vive debaixo da redenção, aguardando a consumação, o grande encontro. E por que esse Salmo 126 que a gente leu faz isso muito bem? Porque ele alude a um evento histórico glorioso, só que num cenário muito terrível, que era o exílio babilônico, quando o povo entrou em juízo, né, por conta da sua desobediência, idolatria. E se você observar, ele tem 6 versículos. Os 3 primeiros falam da libertação do cativeiro, e o segundo bloco, né, verso 4, 5 e 6, da restauração de Sião. Para relembrar rapidamente aqui os ouvintes, um pouquinho da história, a gente tem aquela monarquia unificada de Israel, que estava bem forte, com Saul, Davi, Salomão. Depois de Salomão, reino dividido. Norte e sul, né? Com Jeroboão, Roboão. Jeroboão ficou com o reino do norte, com 10 tribos, o que passou a chamar ali na capital Samaria, né? E o reino do sul, Judá, com 2 tribos somente, Jerusalém. Quando a gente vai ler o livro de Reis e de Crônicas, a gente vê uma sucessão de reis. Reino do norte teve 19 reis. E a Bíblia conta que todos foram maus aos olhos do Senhor. E o reino do sul, Judá, 12 foram maus, 8 foram bons. Então aquela coisa também assim, né? Da inconstância. Qual foi o resultado disso? A quebra da aliança, a desobediência à lei. As quedas, né? Então em 722, Israel, o reino do norte, caiu na mão dos assírios. E o tipo de deportação deles era de espalhar em várias nações dominadas. E o reino do sul, Judá, em 586, caiu na mão dos babilônios. E diferente dos assírios, que espalhavam, os babilônios colocavam tudo na terra deles, o cativeiro babilônico, né? Então, depois de todo esse período de sofrimento, templo destruído, cidade destruída, milhares de mortos e o povo exilado ali por 70 anos, esse salmo nasce para retratar agora a alegria, a esperança do povo que foi liberto. E o que esse salmo ensina pra gente? Que Deus restaura continuamente o seu povo para a glória dele. Amém. E para a felicidade do seu povo. Vamos ver como que ele faz isso, né? Como a gente disse, tem o verso 1 ao 3 e 4 ao 6. Eu gosto de chamar os primeiros versos de restauração definitiva e o 4 ao 6 de processual. Olha o verso 1 aí de novo. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, depois do pesadelo do exílio, um decreto, a gente encontra aí no final de Crônicas, em Esdras 1 também, né? Teve esse decreto que libertou o povo, foi de uma vez. Eles estavam quebrados, no cativeiro, longe do templo, mas a libertação fez eles ficarem como quem sonha, como um sonhador que vislumbra algo que vai acontecer, a possibilidade de algo lindo. Ainda não aconteceu, mas a gente já recebeu um decreto, fomos restaurados, fomos libertos, agora a gente já está como quem sonha. Como vai ser quando a gente retornar, né? Então, o vislumbre da restauração da Terra Santa, do culto, do templo. Vai o verso 2 na sequência. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Olha o contraste aí, né? Se você vê o Salmo 137, por exemplo,
que é o choro do cativeiro, diz assim: às margens do rio das Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Então, quando eles chegaram lá no exílio, eles não tinham mais vontade de cantar, de tocar, estavam tristes, frustrados. Só que agora, olha aí, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, agora eles estão felizes, alegres, foram restaurados, né? Na sequência do verso 2. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Olha a ordem das coisas aqui nesse salmo. Verso 1, 2 e 3. Verso 1, fala de libertação. 2, da felicidade. E 3, do testemunho. Percebe? As nações ouvindo, a relação é inevitável. A libertação aqui aponta para um aspecto redentivo. A felicidade para um aspecto doxológico, de glória a Deus. E o testemunho para um aspecto missiológico. Veja, a obra da misericórdia divina que surtiu efeito nas nações. Deus fez algo na vida deles e todo mundo estava ouvindo falar. Veja, isso não tem a ver com a gente. Talvez quando você que está me ouvindo, a gente que está aqui presente, quando você foi transformado, as pessoas da sua própria casa perceber, tem algo diferente nessa pessoa. Verdade. Isso é testemunho do evangelho, né? No caso aqui de Israel, a ideia missionária de Deus que predominava no Antigo Testamento era aquilo que nós chamamos de missão centrípeta. Era deles atraírem os povos pela forma como eles viviam para Deus. A ideia era se Israel ser uma vitrine para Deus. Então, quando eles são libertos e restaurados, a notícia corre e o povo, as nações pagãs vão olhar e vão dizer: olha, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Eles estão percebendo que existe um Deus grande que está fazendo uma obra na vida deles e atraindo o mundo estrangeiro, né? Então esses são os 3 primeiros versos, que fala de uma restauração definitiva, que aconteceu. Foi um decreto, o povo está liberto e aconteceu. Agora vem os versos 4 ao 6, que fala pra gente não de algo definitivo, mas de algo que envolve processo, uma restauração processual. Olha como o verso 4 começa. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Percebe que 2 vezes a palavra restauração aparece no texto? No verso 1, abrindo a primeira parte, o salmista testemunha que o Senhor restaurou. Não está no passado? Aí o verbo, né? Restaurou. E agora no verso 4 está como? Restaura. No presente. Restaurou. Já fez. Restaura. Continua fazendo. Uma coisa é a libertação do cativeiro, que aconteceu. Agora, outra coisa ia ser a reconstrução da cidade em ruínas. Pensa só. O povo está lá sofrendo no cativeiro. Foi liberto. Estão felizes. Estão como quem sonha. Aí eles fazem aquela viagem. Chega. Eles não vão encontrar tudo belo como era antes. Tá tudo em ruínas. Então é um processo de restauração. Por um lado, a boa obra da libertação foi definitiva. Foi consumada por um decreto. Porém, o processo de restauração, de reconstrução seria progressivo, demandaria tempo. E como que o salmista vai expressar isso? Olha aí como o texto termina. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes ou as suas sementes. O salmista fez aquilo que a gente gosta muito nos Salmos, né? Que é usar figuras, usar paralelismos, comparações que faz a gente entender melhor coisas difíceis, né? As figuras que ele usa. Torrente, que é a chuva bem forte, e a figura da colheita, que é muito bem conhecida por nós, especialmente os nossos irmãos sertanejos, né? Que a gente tanto falou aqui. E ele também usa muito de paralelismo, lágrima e júbilo, semear e ceifar, sair e voltar. Qual que é a ideia que ele está querendo trazer aqui? É que a chegada da chuva, ou seja, das torrentes no Negueb, que é um deserto, a chegada da chuva faz a seca ir embora e faz a terra frutificar. Então, o sofrimento do povo no juízo, enquanto estava ali no cativeiro, representa a seca, representa as lágrimas, mas agora isso mudou. E ele está pedindo para isso continuar a ser mudado, ser contemplado com a esperança da restauração, que são as torrentes e é o júbilo, a alegria. Então, o clamor aqui do salmista evoca a necessidade do povo que já foi restaurado no passado, que foi liberto do cativeiro, progredir em sua restauração nacional, moral, cultica, progredir na reconstrução da terra, no testemunho para as nações, na santidade, na adoração. Então tem algo que Deus já fez na vida deles, mas tem algo que Deus vai continuar fazendo até o último dia. Amém. E essa é a história do povo de Deus. É um processo de semear com lágrimas e de colher com júbilos.
Né? Então o que esse texto está mostrando? Que o Senhor restaura continuamente o seu povo para sua glória e para a felicidade dos seus. Não foi Paulo, lá em Romanos 8, que disse que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. A gente vai semear ali com lágrimas, mas vamos colher com júbilo. Lá em Apocalipse, aquela cena que João viu na ilha de Patmos, uma numerosa multidão que dizia aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Então a gente está aguardando isso. Fomos restaurados, estamos aguardando o momento em que Cristo vai voltar, né? Agora, por que a gente pode experimentar essa restauração na nossa vida? Tanto no aspecto definitivo, eu já fui alcançado, fui salvo e estou sendo santificado, né? Então, tanto o seu aspecto definitivo quanto processual. A gente pode desfrutar disso, dessa restauração, porque um dia Deus se fez carne e foi moído. Ele foi ferido, ele foi destroçado. Então veja, no Evangelho, quebrar não é só o contrário de restaurar, é também o meio necessário para a restauração. Jesus foi moído na cruz no nosso lugar para que a gente pudesse ser restaurado à presença do Pai, vestidos com a justiça de Cristo, pela obra do Espírito. Então a gente foi restaurado de uma vez por todas pelo sacrifício do Cordeiro e a gente está sendo, veja, fomos e estamos sendo. Fomos, definitivo. Estamos sendo, processo. Estamos sendo restaurados conforme a gente se assemelha cada vez mais a Cristo. E essa é a vida cristã, gente. Vocês que são sábias mulheres, né? A gente estar unido a Cristo, em comunhão com Ele, com seu corpo, e em contínuo processo de conformação à sua imagem. Então, esse salmo tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com a nossa história. A gente precisa olhar para esse salmo e entender a nossa própria redenção. Sob as lentes do Novo Testamento, reflete a nossa história como igreja aqui na Terra. A redenção definitiva, a santificação progressiva, a nossa esperança de consumação. Outra coisa, a gente não tem só que entender a redenção. A gente tem que sentir o processo. Tem sofrimento ou não tem? Tem demais da conta. Quem aqui que a vida tá mil maravilhas? Quem aqui que não tá passando por um perrengue, por menor que seja? Já e ainda não. Exatamente. Então, esse texto vai nos chamar não somente a entender esse processo, mas a viver ele continuando o processo da piedade, da santificação, da adoração. A gente vai semear com lágrimas. Nós vamos sofrer sim ainda aqui nessa terra, mas a colheita vai ser de júbilo. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. E por último, se a gente pudesse se desafiar a fazer algo, ainda mais num podcast onde a gente está falando sobre missões, né? Eu diria que a gente poderia encorajar os nossos irmãos que estão desanimados, que estão enfraquecidos. A gente tem que falar, quando fala de Deus, sobre a esperança na glória. Falar do sofrimento presente, claro, consolar, mas também anunciar, tem algo para vir. Tá semeando com lágrimas, mas vai colher com júbilo. Em nome de Jesus. E outra coisa, testemunhar nas nações que Deus continua restaurando pessoas quebradas e histórias quebradas. Isso é missões. Esse é o Salmo 126, é um salmo missionário. Esse é o conteúdo da minha vida. É o que Deus fez comigo. E essa é a história de todo mundo que um dia já foi alcançado pela notícia do Evangelho, pela boa notícia, né? A gente vive no mundo quebrado, nasce quebrado, mas a gente foi liberto do cativeiro e nós somos testemunhas para as nações. Deus está restaurando todas as coisas e o fim a gente já sabe. É de glória e de felicidade eterna. Nossa, glória a Deus, glória a Deus. Olha, eu fico feliz, assim, nossa, como Deus trabalhou na sua vida de uma maneira tão bonita, trazendo tanto conhecimento num jovem, eu fico maravilhada com isso. E até me emociono, porque a gente dá esperança pra gente, né? Que a gente acha que a juventude hoje está assim, tão fora do distante caminho. de Deus. Mas é uma bênção, que ele continue te abençoando. Agora eu queria saber como é que as pessoas te encontram, então, para se inscreverem no seu... Não sei se você tem inscrições abertas de jovens que queiram seguir esse caminho. Fala só aí pra gente já terminar o tempo. Com certeza. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, é @missão em movimento, tudo junto. Lá nesse Instagram tem fotos, vídeos mostrando o que a gente tem feito e também tem um link onde a pessoa consegue fazer a sua pré-inscrição. Nós vamos abrir agora 15 de fevereiro inscrições para a nossa próxima edição da Escola de Missões. Quando acontece? Nas férias. Então sempre em janeiro, mês todinho de janeiro, dedicado para estar junto com a gente lá vivendo em missões. Essa é a parte presencial. Mas já no segundo semestre,
A gente já tem aulas online, temos discipulados online, treinamento. Então, sabe, às vezes aquelas viagens missionárias que a pessoa vai sem conhecer ninguém e fica deslocada? Com a gente não tem isso. A gente já conhece todo mundo já por meses trabalhando online, se conhecendo, em discipulado, em aulas, e aí depois se encontra presencialmente para um mês de trabalho. Esse mesmo, Missão em Movimento. Então as inscrições estão abertas. Muito do que a gente conversou aqui sobre missões e evangelização a gente dá em aulas, com apostilas, com materiais, com preparação, com treinamento, com práticos supervisionados. E quem quiser conhecer um pouquinho mais, segue a gente, manda um direct. O meu Instagram pessoal é Miguel Arruda, para quem quiser também acompanhar. Eu sou meio low profile, não posto muita coisa, mas eu respondo aí quem manda as mensagens. E de toda forma vai ser uma honra receber pessoas interessadas pela missão na nossa escola. Maravilha. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Uma inspiração realmente para nós, inclusive, não só os jovens. Hoje a gente foi lá na escola Missão em Movimento. Olha, já estão convidados, você e sua esposa, para um próximo episódio, tá bom? Amém. Vai ser uma honra pra gente. Gente, que maravilha, obrigado a ele, obrigado a vocês que acompanharam a gente até agora. Vão lá no nosso canal, se inscreve. Compartilha, ativa o sininho, vai no nosso Instagram também. Obrigada por tudo. Deus abençoe e até o próximo episódio. E não esqueçam, deixa seu like, compartilha com os amigos. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Beijo! Tchau, Deus abençoe.